que significa input mais um? É aquilo que a gente já tem, já conhece, mais alguma coisa. Então, todos os nossos diálogos, nós nunca vamos ter um diálogo, por exemplo, que a gente não vai saber absolutamente nenhuma palavra dele. Sempre vai ter um percentual do diálogo que você já conhece e vai estar aqui para a gente fixar, para a gente continuar usando, para fixar mais coisas novas para a gente aprender. Então, sempre, o próximo diálogo, por exemplo, na unidade 2, você vai observar isso também. Vão ter palavras que a gente viu na unidade 1, mais coisas novas da unidade 2. E assim sempre, em todas as unidades. Isso é interessante por quê? Porque a gente vai estar sempre, nós vamos estar a todo momento revisando coisas que a gente já viu. Se a gente não fizer isso, a gente acaba esquecendo as palavras, ok? Então, aqui, vamos trabalhar o diálogo da mesma forma que trabalhamos os demais, que é ouvir todo ele e você vai repetir. Lembra que o objetivo disso é só você se inteirar, entender, tentar ter uma ideia do que é que nós vamos falar, porque depois a gente vai voltar e falar de frase por frase. Então, vamos lá, ouvir e repetir. Page 5. Exercise 8. Conversation. Are you Andrea Clark? Excuse me, are you Andrea Clark? No, I'm not. She's over there. Oh, I'm sorry. Matt, this is your book. Oh, thank you. You're in my math class, right? Yes, I am. I'm Lena Garza. Hey, Christy. This is Ben. He's in our history class. Hi, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. Ok. Então, nós temos 3 diálogos diferentes, tá? 3 imagens. As imagens ajudam a gente a mais ou menos ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o primeiro diálogo é entre o Daniel e a Sheila. Daniel, Sheila. This is Daniel. This is Sheila. Okay? O Daniel chama a atenção dela para iniciar a conversa. Ele chama o quê? Excuse me. Então, excuse me é quando a gente quer chamar a atenção para falar alguma coisa. E aí ele pergunta, are you Andrea Clark? Veja, Andrea Clark, Sheila. O nome dela é Sheila, o nome dela não é Andrea Clark. Mas o Daniel não sabe. E o Daniel pergunta, are you Andrea Clark? Você é a Andrea Clark? Você é Andrea Clark? Aí ela diz o quê? No, I'm not. Não sou. Ela, a Andrea Clark, is over there. There nós usamos para quando alguma coisa está longe da gente. Então, provavelmente uma daquelas pessoas de lá seja a Andrea Clark. Ok? Então, ela não é a Andrea Clark, mas ela sabe quem é a Andrea Clark. E aí ela responde a ele, né? No, I'm not. She is over there. Ela está lá. E aí ele pede desculpa por ter chamado ela. E diz, oh, I'm sorry. Me desculpe. No segundo diálogo, nós temos a Lena e o Matt. Lena, Matt. Eles estão numa library, numa biblioteca. E a Lena chama o Matt. Veja que aqui ela já chamou pelo nome. Aqui o Daniel usou excuse me. Aqui, se ela não soubesse o nome dele, ela também poderia dizer excuse me, né? Mas aqui ela sabe quem é ele. Aí ela diz Matt e alcança um book para ele, ó. This is your book. Este é o seu livro. O que aconteceu? Provavelmente o Matt estava aqui estudando, saiu e deixou o livro aí. E ela está alcançando para ele, Matt, this is your book. Tipo assim, este é o seu livro, você esqueceu o livro. O Matt diz o quê? Oh, thank you. Aí ele olha para ela, you're in my math class, right? Então, ele não reconheceu, ele reconheceu ela.
Então, ela sabe o nome dele, mas ele não sei se sabe o nome dela. Mas ele está dizendo assim, você está na minha turma de matemática. Math é a abreviação de mathematics. Mathematics. Então, ninguém fala mathematics, a gente fala math. Math de matemática. Você está na minha turma de matemática, certo? You're in my math class, right? Por que isso? Porque nos Estados Unidos é um pouquinho diferente a forma com que eles estudam. Nós, quando vamos para a escola, a gente tem uma mesma turma para todas as matérias no mesmo dia. A gente se mantém com a mesma turma durante o dia todo. Ao final do dia, do primeiro dia, a gente praticamente já sabe o nome de todo mundo. Nos Estados Unidos, você escolhe os seus horários. Você tem determinadas matérias obrigatórias e matérias que você pode escolher, mas você vai fazer o seu horário. Você pode fazer matemática de manhã, você pode fazer turma de matemática da tarde. Então, são várias turmas de matemática em horários diferentes. Então, você tem colegas diferentes, não é colega de turma, é colega de ano, no caso de turma, é colega de aula. Então, os meus colegas da aula de matemática, os meus colegas da aula de história, os meus colegas da aula de geografia, por exemplo. Então, nesse caso, o Matt e a Lina fazem aula de matemática juntos. Então, por isso que nos primeiros dias leva um pouco mais de tempo até que você conheça todos os teus colegas. Então, you're in my math class, right? Certo? Yes, I am. Sim, eu estou. E aí ela se apresenta. I'm Lina Garza. First name, last name. No último diálogo, nós temos 3 pessoas, Jack, Christy and Ben. Jack, Christy and Ben. Então, o Jack conhece a Christy e conhece o Ben, mas a Christy e o Ben não se conhecem. Então, o Jack está apresentando. Hey, Christy, this is Ben. Christy, este é o Ben. Da onde é que o Jack conhece o Ben? Ele está explicando. He, o Ben, is in our history class. Veja que quando ele fala our, na nossa turma de história, quer dizer que os 3 fazem a aula de história juntos. Mas a Christy ainda não conhece, não foi apresentada ao Ben. Então, ele diz, Hey Christy, this is Ben. He's in our history class. Aí a Christy cumprimenta ele com Hi Ben, e o Ben usa o que a gente já viu. Hi Christy, nice to meet you. Prazer em conhecer você. Ok? Então, agora você vai ouvir e repetir novamente com mais cuidado agora, ok? Page 5. Exercise 8. Conversation. Are you Andrea Clark? Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Andrea Clark? No, I'm not. She's over there. Oh, I'm sorry. Matt, this is your book. Oh, thank you. You're in my math class, right? Yes, I am. I'm Lina Garza. Hey, Christy. This is Ben. He's in our history class. Hi, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. Ok. Às vezes, para a gente se sentir à vontade com a pronúncia das palavras, é importante a gente fazer esse processo de ouvir e repetir mais do que uma vez. Então, você pode fazer isso agora, repetir mais uma vez, ou você pode voltar depois, fazer mais alguns exercícios e depois voltar nesse e repetir mais uma vez. A mesma coisa dos exercícios anteriores. É interessante quando você para de estudar, quando você volta, eu fiz uma parte, estudei um pouco hoje, vou parar aqui, na semana que vem eu vou estudar de novo, voltar e fazer mais uma leitura. Isso ajuda a gente a automatizar.
a soltar um pouquinho, porque pronúncia é uma questão de músculo, é muscular. A gente tem que acostumar a nossa língua, os nossos lábios a pronunciarem, a se comportarem de uma forma um pouco diferente, ok?